Olá, eu sou Mônica Nóbrega e este quadro é o SW Entrevista e a gente recebe o general Paulo Chagas, que foi candidato ao governo do Distrito Federal em 2018. Muito prazer recebê-lo aqui no São Lourenço, general. Muito prazer. Obrigado. O senhor teve 110.973 votos, uma performance realmente considerada excelente. O senhor representa uma visão política desse eleitorado tamanho. O que esse eleitorado esperava? Em que ele votou quando votou no senhor? O eleitorado esperava honestidade, trabalho, dedicação. Esperava alguém simples, que tivesse uma objetividade em função daquilo que o Distrito Federal precisa, sem nenhuma ambição outra que não serviu o Distrito Federal. Não sou político e não quero fazer carreira na política. Eu estou entrando, fazendo uma incursão na política nesse momento, porque eu acho que é necessário e que eu posso ajudar. O governador Ibanez dá sinais de aproximação com o presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo que tem em sua equipe pessoas declaradamente contra o presidente Bolsonaro. Além disso, o governador já insinuou que pretende ser candidato à presidência da República. O senhor considera que esse desalinho pode ser prejudicial ao Distrito Federal? Eu acredito que pode ser prejudicial na medida em que o governador, em função dessa sua vontade de prosseguir na carreira política, tentar a presidência da República, ele vai ter que ser oposição ao Bolsonaro. Sim. Isso pode prejudicar, sim, o Distrito Federal. Ele tem que cumprir perante a sociedade aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse que ia fazer. Eu acho que esse é o fundamento da coisa, não entender se vai ser alinhado ou não com o Bolsonaro. Tem o exemplo do secretário de Educação. Que voltou atrás. Ele teve que voltar atrás. Por que voltar atrás? Voltar atrás porque ele se colocou na campanha a favor da escola sem partido e contra a ideologia de gênero. Então agora ele tem que cumprir isso, porque as pessoas votaram nele em função disso. Privatização do BRB. Qual é a sua opinião? Um banco que vive basicamente do pagamento do funcionalismo. Como é que o senhor vê essa questão? O BRB não é um banco que dê prejuízo, ele não dá prejuízo. Agora ele não dá todo o lucro que se julga que seja possível. Então eu entendo que deve ser feita uma auditoria no banco, para saber como é que ele funciona, um choque de gestão, e se for possível que ele evolua, que se faça essa evolução. Se não, que se privatize o banco. Ele não pode ficar numa mediocridade, né, que nós estamos vendo que é essa mediocridade. O Banco do Brasil está louco para assumir o BRB. Abraçar o BRB. Separação ou fusão da Polícia Militar, desmilitarização da PM? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que eu sou completamente contra a desmilitarização. Sou contra a fusão das duas polícias. Mas acho que antes de nós fazermos qualquer coisa nesse sentido, nós temos que militarizar novamente as polícias. A polícia não é só a polícia do Distrito Federal. Muitas polícias no âmbito do Brasil perderam essa noção fundamental de ser militar, que é compromisso com a missão, espírito de corpo. E eu sempre disse o seguinte, que nós militares podemos entrar na política, nós vamos valorizar a política, mas deixar a política entrar no nosso meio, nós vamos apodrecer. E é isso que está acontecendo. General, a relação executivo-legislativa é considerada desde sempre, toma lá da cá, né? Faz por mim que eu te dou isso, meu quinhão é esse e tal. O senhor acha que é possível romper esse ciclo vicioso? Eu acho que é possível e necessário, ou talvez mais necessário do que possível. Mas, sem dúvida, tem que haver uma mudança. Nós estamos vendo hoje, a sociedade é capaz de acompanhar e quer acompanhar a vida legislativa e executiva. Saber o que, sabe o que foi prometido, está tudo gravado, está gravado no computador, no telefone de cada um de nós. E vamos sair, temos que cobrar deles. E o que nós vemos, ou temos visto, esse toma cada lá, é quando você deixa o interesse público, o interesse que fez com que você fosse eleito, e passa a ser o interesse político, da permanência na política, de fazer demagogia, de ter uma carreira política pela frente. Como é que o senhor vê os comentários negativos sobre a militarização do governo federal? Não, eu disse, se o Bolsonaro fosse médico e colocasse
médicos seria medicinação, né? Se ele fosse advogado seria judicialização. Não, o Bolsonaro tem uma formação militar, sim, essa é a formação pessoal, moral dele, é militar, ainda bem, tem valores nacionais, valores cristãos, que são os valores da nossa nacionalidade. Tem também uma experiência política, ele sabe comparar uma coisa com a outra. E ele está colocando para trabalhar com ele cidadãos brasileiros, militares, aposentados da reserva, né, reformados, que conhecem o Brasil e que têm o mesmo comprometimento que ele tem. E nós não podemos mais errar. O Brasil não pode mais errar. Então, assim, ele tem que escolher bem as pessoas, fez um ministério, um governo técnico e de pessoas efetivamente comprometidas com o resultado, com a missão, e não com as suas carreiras políticas. Por isso é que vai dar certo. E é assim que tem que ser. E o Brasil acaba de sair do Pacto Global de Migração da ONU. E como é que o senhor vê essa saída? O presidente Bolsonaro disse que nós precisamos ser livres e soberanos. Seria uma semelhança, um alinhamento com o presidente americano, Trump? Não vejo como alinhamento com o Trump. Eu vejo como uma tomada de posição do Brasil dentro de um ambiente de soberania, e que não significa que o Brasil vai se negar a receber refugiados. Absolutamente. Significa que o Brasil vai decidir por si receber ou não. E a forma de receber. Nós sempre fomos um país acolhedor, nunca nos negamos a receber ninguém. Não precisamos fazer nenhum acordo com ninguém para definir se nós vamos ou não vamos receber. E quem que nós vamos receber aqui. Isso é um problema nosso. Eu acho que essa é uma decisão soberana e eu sou a favor dela. Quando nós assinamos, algum tempo atrás, acolher refugiados aqui no Brasil, quer dizer assim, é uma atitude magnânima, filantrópica, mas nós estamos com 13 milhões de desempregados no Brasil. Vamos trazer para cá outros desempregados? Então, será que é o momento? Será que nós temos sobra dentro do nosso poder e de oportunidade de emprego para trazer gente? Foi muito boa a migração do japonês, quando veio para cá, do alemão, do italiano. Foi ótimo. Nós precisávamos deles. Nós estamos precisando hoje? Nós estamos precisando de emprego. Por falar em decisão soberana, depois das eleições, o senhor é uma figura pública, admirada, conhecida, reconhecida. Vai continuar na política? Vou dividir a resposta em duas partes. A primeira parte, eu estou fora da política, nesse momento. Terminou a eleição, eu estou fora. E pretendo fazer uma avaliação, se é o caso de eu retornar, sim, se é o caso, se é necessário, se existe algum espaço que eu possa ajudar, ocupar e ajudar, daqui a 2 anos, 2 anos e meio. Porque começar a pensar nisso agora, eu vou me sentir mais do mesmo. Ou seja, acabou uma eleição, perdeu, vamos começar a pensar na outra. Já vamos começar a jogar pedra no Ibanez para ser novamente candidato, sendo oposição ao Ibanez. Eu já disse, eu torço para o doutor Ibanez. Eu torço que ele seja o melhor governador que esse estado, o Distrito Federal já teve. Torço porque eu tenho que ser coerente. Eu me candidatei, fiz uma incursão na política pelo bem do Distrito Federal. Eu não posso agora começar a torcer para que nada dê certo, para que dê certo comigo. Estou sendo incoerente e eu não sou incoerente. E nem nós, como cidadãos e como imprensa, desejamos. Pelo contrário, também desejo que seja o melhor de todos. E eu agradeço. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de conversar com o senhor. Prazer foi meu. Estou sempre às ordens. A gente é sempre bom poder conversar e expor essas ideias, né? Não significa que essas ideias sejam definitivas. Sim. Assim, eu sou o dono da verdade. Não, eu gosto de conversar, porque depois que esse foi de conhecimento público, né, as pessoas vão fazer as suas críticas e eu vou aprender alguma coisa. A gente aprende sempre com o senhor. Conversei com o general Paulo Chaves, que acaba de chegar de uma partida de polo, por sinal, viu? E a gente agradece. O SW Entrevista. Valeu.